Ei, você está conseguindo me ver bem? Está conseguindo me ver com nitidez? Sim ou não? Se você está em um quadro depressivo ou conhece alguém que esteja passando por um quadro depressivo, assista esse vídeo. A interação que eu fiz ali com o óculos no início do vídeo é para mostrar para você que muitas vezes a maneira como você está enxergando a vida é por conta da depressão. Então, essa alteração que a depressão ela causa, né, na maneira como você enxerga a vida, alterando o seu modo de sentir, de pensar, de agir, de ser. A depressão ela vai trazer coisas para você que não são suas. A doença, depressão, ela vai trazer coisas para você que não são suas. Isso é uma das coisas mais importantes que você precisa de compreender sobre o quadro depressivo. Você está sentindo que a vida não tem sentido. Será que realmente a sua vida, que antes tinha sentido, que você tinha um propósito, que você sabia, né, pelos quais motivos você estava fazendo as coisas que você fazia, com seus sonhos, com seus projetos e planejamentos, e de repente você se vê em um estado onde a vida não tem cor, a vida não tem brilho, você não tem energia para fazer, né, as coisas que antes você fazia, você não tem ânimo, não sente prazer, né, naquilo que antes era prazeroso, você sentia vontade, né, de fazer. E de repente tudo muda. Por quê? O quadro depressivo ele vai causar alterações nos seus níveis de neurotransmissores. E essas alterações elas vão influenciar no seu modo de ser, de pensar, de agir. Dependendo do nível desse quadro depressivo, também dependendo do tempo que esse quadro depressivo ele está se manifestando. Quanto mais tempo a pessoa permanece em um quadro depressivo que não tem, né, o tratamento adequado, essas alterações elas vão se aprofundar. E a pessoa vai chegar num estado que ela não vai conseguir perceber e entender que aquilo que está sendo trazido para ela é do quadro depressivo, é a depressão trazendo, mas que aquilo ali não é ela, não é a forma que ela enxerga a vida. Ela pode estar sentindo a vida sem sentido, sem brilho, né? Mas isso é parte do quadro depressivo. Ela pode estar tendo confusões mentais, confusões sentimentais, medos que antes ela não tinha, inseguranças, indecisões, ansiedade. Um estado de ansiedade que antes ela nunca esteve, né? Ela pode simplesmente não sentir força para poder seguir e querer então desistir, e parece que desistir é o caminho, é a solução, e não é, porque justamente quem está trazendo essas coisas para você é a depressão, é o quadro depressivo, é a doença que precisa de intervenção, que precisa de tratamento. E esse tratamento, ele precisa de ser um tratamento multiprofissional, porque a depressão ela é causada por diversos fatores. Então uma pessoa ela pode estar no quadro depressivo por conta de uma alteração hormonal, como nutricional, ou mesmo que não seja, pode uma certa disfunção que está acontecendo ali corroborar, né, para a piora daquele quadro depressivo, né? Pode ser também que essa pessoa ela tenha um transtorno e que essa depressão seja parte daquele transtorno que está em desregulação, que a pessoa está em um quadro de crise e esse estado de crise manifesta o quadro depressivo e ela precisa de uma medicação adequada. E se ela não estiver tomando a medicação adequada, pode até estimular, né, o quadro de crise daquele transtorno. Tem diversos transtornos que fazem quadros depressivos.
e que muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem aquele transtorno. Então, olha só sobre o que nós estamos falando. A depressão ela vai trazer coisas para você que não são suas. E é importante você ouvir isso e você escrever, até escrever, deixar num lugar que você veja a todo momento, que você escute, que você possa ler para você fortalecer na sua mente, porque um dos maiores poderes que a gente tem na vida é a nossa capacidade mental. Que a depressão ela está trazendo coisas para você que não são suas, alterando muitas vezes o seu modo de sentir, de pensar, de agir, e que faz com que você então interprete a vida, a si mesmo, de uma forma deturpada. E que quando o tratamento, as intervenções necessárias forem, sendo realizadas, tudo vai se ajustar. E aí você vai perceber que antes aquela historinha que estava sendo contada pela depressão não é verdade. Que você sim, você gosta de viver, você tem sonhos, você tem objetivos, você sente prazer em fazer coisas que você fazia antes e que o quadro depressivo foi tirando a sua energia. Foi te trazendo medos, inseguranças, fobias, mas que com o tratamento essas coisas elas foram diminuindo até sumir. Você foi enfraquecendo o quadro depressivo. É outra coisa que você precisa de compreender. Todo tratamento que você tiver, todo suporte que você tiver com médico, porque você vai precisar do médico psiquiatra, você vai precisar de terapia com um psicólogo, de outras abordagens terapêuticas para trabalhar outras questões necessárias, se assim for, que determinados processos não trabalham. Você vai precisar de uma avaliação médica com um clínico para observar justamente essa questão hormonal, fazer exames ali para coletar dados e ver se não tem algumas outras alterações, disfunções, algumas carências que precisam de serem tratadas. Você vai precisar de atividade física, você vai precisar de ter uma alimentação mais saudável para justamente dar para o seu corpo aquilo que é necessário para essa regulação desses níveis de neurotransmissores. Observar, por exemplo, a parte intestinal é importantíssimo, porque um grande número de serotonina é produzido ali, então se não estiver da maneira mais saudável, você pode prejudicar também, ou favorecer esse quadro depressivo. Trabalhar as questões emocionais, sentimentais, bloqueios que você tem ali já antes do quadro depressivo ou que estejam sendo manifestados dentro do quadro depressivo na terapia. Entender que a medicação ela é para ajustar os seus níveis de neurotransmissores. E ao ajustar os níveis de neurotransmissores, para você ter condições de fazer a terapia e resolver aquelas questões internas que dentro daquela desordem química que estava acontecendo no seu cérebro, você não conseguiria. E agora, com a medicação, você vai conseguir fazer a terapia que vai te ajudar a resolver as questões internas que você precisa. Então, lembre-se disso. A depressão, ela te traz coisas que não são suas, ela altera níveis, estados em você, que vai fazer com que você observe a vida de uma forma errônea e que ao enfraquecer esse quadro depressivo, você vai voltar a recuperar aquilo que é seu, que a depressão te tirou. E quanto antes você travar um tratamento, se cercar de suporte, de todas as maneiras, você vai melhorar, você vai sair desse estado. E aí a vida que antes não tinha cor, que não tinha brilho, ela vai voltar a ter brilho e cor, e você vai olhar para você e reconhecer aquilo que você é, que antes do quadro e depois do quadro tudo ficou confuso. Se cuide e busque ajuda.